Bom dia, criançada! Mais um domingo e juntinhos! Eu aqui na minha casa, você na sua, para louvarmos ao nosso Deus em mais uma EBD. E uma EBD especial. E uma EBD muito mais que especial. Sabe por quê? Porque além de estarmos louvando ao nosso Deus no dia do Senhor, que é o domingo, no segundo domingo de agosto nós comemoramos o quê? Isso mesmo, criançada! O dia do papai! Por isso que a tia Gleice fez esse painel aqui, ó, bonitinho, para que nós pudéssemos homenagear não somente os pais da Igreja Emanuel, mas todos os papais do mundo inteiro. Feliz Dia dos Pais! E que cada um seja, aos olhos do nosso Deus, o guia do seu filho aqui na terra. E sabe, crianças, hoje nós teremos uma programação toda especial na nossa EBD. Isso mesmo, uma programação louvando a Deus, adorando o nosso Criador, mas também agradecendo ao Papai do Céu pela vida dos nossos papais. Vamos lá, criança! A glória dos filhos são os pais, e os filhos são a herança do Senhor. Agradecemos a Deus nesse dia pelos pais, pelos filhos e pelo amor. Guarda o mandamento do teu pai. É o conselho do grande Salomão que acrescenta com sabedoria. O filho sábio do pai ouvirá a instrução. O Senhor disciplina a quem ama, como o pai ao filho a quem quer bem. Corrigindo-os com entendimento, visando a glória de uma vida além. Como o pai se compadece de seu filho, também o nosso Deus assim o faz, se compadece daqueles que o temem. Dando-nos bênção de perdão e paz. O pai do justo se regozijará, seu coração se enche de alegria. Pois teme seu filho ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Vós, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Não provoque ao pais os vossos filhos, criai-os nos caminhos do Senhor. E crescendo não se desviarão, para a honra e glória do Senhor. Eu tenho um amigo que sempre está comigo, presente do bondoso Criador. Eu tenho um amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro de amor. No dia em que eu nasci, ele já estava ali, me recebendo nos braços da família. Eu não sabia de nada, mas ele já me amava e me ofertava a sua companhia. Meu pai, meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Meu pai, meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Sua vida me conduz aos braços de Jesus, a quem eu amarei até o fim. Te amo, Pai. Feliz Dia dos Pais. E aí, crianças, vamos lá decorar o nosso versículo da lição de hoje. Nosso versículo se encontra na Bíblia. E a Bíblia é o quê? A palavra de Deus, não é mesmo? E a Bíblia, a palavra de Deus, é dividida em duas grandes partes. Qual é a primeira? O Velho Testamento. E a segunda? O Novo Testamento. E o nosso versículo se encontra em 1 João, que fica onde? No Novo Testamento. Em 1 João, capítulo 3,
verso 1, diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Vamos lá repetir? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Aí a gente vai repetir várias vezes, tá bom? Quando eu acordo de manhã, fico tão feliz por ter você, meu pai, meu querido papai. Fico mais feliz ainda saber que Jesus cuida de você, meu pai, meu querido papai. Nunca esqueça de agradecer a Jesus por cuidar de você. Ele te ama cada dia mais, te abençoa com saúde e paz. Ao bom Deus eu quero agradecer e aproveitar pra dizer: papai, papai, como eu amo você. Quando eu acordo de manhã, fico tão feliz por ter você, meu pai, meu querido papai. Fico mais feliz ainda saber que Jesus cuida de você, meu pai, meu querido papai. Não se esqueça de agradecer a Jesus por cuidar de você. Ele te ama cada dia mais, te abençoa com saúde e paz. Na mão dele eu quero agradecer e aproveitar para dizer: papai, papai, como você, como amo você, como amo você. Amém. E aí, crianças, hoje se comemora um dia muito importante, não é mesmo? O Dia dos Pais. Só que tem algumas crianças que não têm pais, porque não conhecem, não moram com os pais, ou porque o pai já faleceu. E outras têm o pai perfeito. Será que você tem o pai perfeito? Eu tenho o pai perfeito. Mas vamos já saber quem é o pai perfeito. Marcos, ele queria muito ter um pai. Sabe por que ele queria muito ter um pai? Porque o pai dele tinha morrido num acidente de carro. Então ele não tinha mais o pai dele. Ah, mas ele tinha, sabe quem? O Gerson. Daqui a pouco eu vou explicar quem é o Gerson. E aí, Marcos estava lá deitado, quando ele escuta sua mãe chamando ele para levantar. Sabe o que ele faz? Ele pega o lençol, coloca na cabeça e fala que não vai levantar. E fica com o lençol na cabeça dele ali. E aí ele começa a lembrar de como eram as coisas quando seu pai estava vivo. O quanto era legal, o quanto ele se divertia com seu pai, o quanto a sua família era alegre. E ele sentia muita falta do seu pai. Até que a sua mãe vai até lá onde ele está deitado, no quarto dele, puxa o lençol dele e fala: vamos levantar, seu dorminhoco, está na hora. Vamos, agora, 1, 2. E aí ele levanta ali como um soldado, faz sentido para ela e ela vai escovar os dentes, 1, 2. E aí ele foi 1, 2, escovar os dentes. Enquanto ele estava lá escovando os dentes,
e lavando o rosto, ele lembrou que naquele dia ele ia pescar com o Gerson. E o Gerson era o namorado da sua mãe. E aí quando ele estava ali escovando os dentes, ele estava lembrando da primeira vez que o Gerson tinha ido lá na casa deles. Ele estava ali lembrando a primeira vez que o Gerson tinha ido na casa deles. Mas sabe por que ele lembrava daquele dia? Porque naquele dia ele tinha sido mal criado com a sua mãe. O Marcos tinha respondido, tinha falado coisas mal criadas e tinha deixado a sua mãe muito chateada. Ela até chorou de tão chateada que ela ficou com aquelas coisas que o Marcos disse para ela. Mas aí ele pediu desculpa. E depois daquele dia, Gerson e a sua mãe sempre saíam juntos. Mas naquele dia, quem ia sair com o Gerson era ele, que eles iam pescar. Mas o Marcos ele não gostava muito do Gerson. E aí ele ficava pensando, será que o Gerson sabe pescar? Eu acho que ele não pesca melhor que o meu pai não. Será que o Gerson sabe conversar comigo? O que é que a gente vai conversar, hein? Não sei, eu quero só ver. Depois que ele terminou de lavar o rosto e escovar os dentes, ele foi tomar café. Quando ele entra na cozinha, ele falou, mas que saudade do meu pai. Ali na cozinha, Marcos lembrava muito do seu pai, porque era ali em que eles conversavam durante o café. Era ali que ele brincava com seu pai. E ele gostava tanto, mas tanto de falar com seu pai, falar do seu pai, que a sua mãe tinha que lembrar ele que ele tinha que ir, porque senão ele ia se atrasar para a escola. E aí a sua mãe estava ali, e antes dele terminar de tomar café, ele escuta. Era uma batida na porta. O Gerson tinha chegado para eles irem pescar. E aí Gerson fala, e aí Marcos, você está muito animado para a gente ir pescar? Os peixes devem estar morrendo de vontade de comer as minhocas que eu peguei. Marcos olhou, minhoca? Eu vou pescar com minhoca? Mas meu pai não usava minhoca não. Meu pai usava outro tipo de isca. Gerson falou, então eu ensino você, Marcos, a pescar com minhoca. E aí a sua mãe falou, vai se arrumar, Marcos, vai pegar suas coisas, senão vocês vão se atrasar. Ali, quando Marcos levanta ali da mesa, ele lembra de um dia em que o seu pai conversou com ele sobre um assunto muito importante. Marcos, com influência do seu amigo Zeca, tinha roubado a mercearia, tinha pegado uns doces escondidos. O gerente da loja deixou daquela vez passar. Mas Marcos chegou em casa com tanta vergonha, que ele falou para o seu pai o que tinha feito. Porque ele pensava que o seu pai nunca mais ia gostar dele se ele fizesse as coisas erradas. Até que o seu pai explicou o porquê que ele estava tão arrependido de ter feito aquilo. Marcos estava tão arrependido de ter feito aquilo porque ele tinha pecado. Mas tio, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que nós falamos, pensamos, fazemos, pegamos e muitas outras coisas que desagradam a Deus. E como Marcos tinha roubado, era pecado e ele sabia que na Bíblia dizia para não roubar. E aí ele ficou com muita vergonha e seu pai conversou ali com ele sobre o pecado. E que tem uma pessoa que detesta o pecado, que não gosta de nadinha de pecado. Deus ele não gosta do pecado. E aí, naquele momento, o pai do Marcos explicou para ele que se ele recebesse Jesus como o Senhor da sua vida, ele ia lutar contra o pecado, ele não ia mais fazer o pecado. E foi aquilo ali que aconteceu. Naquele momento, o seu pai falou para ele alguns versículos da Bíblia. A Bíblia nos fala que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas para ter o perdão dos pecados, tinha que confessar e crer com o coração. A Bíblia também nos diz isso, não é mesmo? E foi isso que Marcos fez naquela hora. Marcos tinha recebido Jesus como Senhor e Salvador ali junto com seu pai e nunca mais ele ia fazer pecado nenhum. Naquele dia foi um dia muito feliz para ele, mas como ele não tinha mais o seu pai ali, que ele estava lembrando, né?
Da época que seu pai estava vivo, ele ficou muito triste e aí ele foi pegar as suas coisas para ir pescar com o Gerson. E aí quando ele estava lá na pescaria, foi bem legal. Eles alugaram um barco, foram para o meio do rio. Gerson ensinou para o Marcos como usar a minhoca como isca. E aí Marcos se divertiu muito. Eles conversaram sobre futebol, sobre a escola, sobre como a pescaria estava legal, como ele pescava com seu pai. Eles conversaram sobre tudo. Já de tardezinha, depois da pescaria, eles foram para uma sorveteria. E lá na sorveteria eles conversaram sobre mais um monte de coisa. E aí no caminhão de casa, já dentro do carro, Marcos escora a cabeça na porta do carro e diz como o Gerson era legal, como aquilo tudo ali foi legal. E era por isso que a sua mãe gostava tanto do Gerson. Marcos e Gerson estavam se tornando amigos agora. Chegando em casa, sua mãe estava olhando pela janela muito preocupada. Quando ele chegou, ela foi correndo e falou assim pro Gerson: onde é que vocês estavam? Aí ele falou: a gente estava na sorveteria, foi muito legal o dia. Mas por que você não avisou que ia chegar mais tarde? Eles tinham combinado de voltar às 6 horas da tarde e já era 9 horas da noite, já era muito tarde, não é mesmo? E aí ele falou que foi porque as coisas, eles foram para a sorveteria e lá eles conversaram tanto que eles esqueceram de avisar. Mas Marcos estava muito feliz com aquele dia. E depois disso, Marcos e o Gerson saíram várias vezes. Eles foram patinar, eles foram jogar futebol, eles foram assistir futebol, eles foram passear, eles fizeram muitas coisas. E aí Gerson prometeu para Marcos que ia levar ele para acampar. E Marcos ficou muito feliz porque ele nunca tinha acampado antes. Ele falou para sua mãe: a gente vai acampar, mamãe, mas é só os homens. É só os homens, a senhora não vai poder ir. E aí a sua mãe ficou ali sem falar nada, ficou quieta. Passou uma semana, passou outra semana, e as semanas foram passando e Gerson não apareceu para levar Marcos para acampar. Marcos ficou pensando: mas o que será que aconteceu? Já era pro Gerson ter vindo. E aí até que um dia ele viu a sua mãe falando no telefone. E era com o Gerson. E ela tava falando: mas poxa Gerson, eu achava que a gente podia dar certo. Você gostou do meu filho, você passaria com ele, tava sendo tudo bom. Mas não ia ser mais bom, porque Gerson não ia mais voltar ali. E aí o Marcos ficou: mas mamãe, como assim ele não vai voltar? Ele me prometeu que ia me levar para acampar. E aí ela foi explicar para ele que não ia dar mais, que o Gerson não ia levar mais ele para acampar. Mas ele ficou tão triste, mas tão triste, porque ele achava que o Gerson podia ser o pai perfeito dele. E aí ele falou para sua mãe: mamãe, eu nunca mais vou ter um papai perfeito, não é mesmo? Eu nunca mais vou ter um pai perfeito. E ela olhou para ele e falou assim: como assim você não vai ter um pai perfeito? Claro que você tem um pai perfeito. Você não se lembra daquele dia em que você fez coisa errada e você achou que o seu pai nunca mais ia gostar de você? Marcos balançou a cabeça dizendo que se lembrava. Você lembra também que você ficou sabendo sobre o pecado e que Deus detesta o pecado? Ele balançou a cabeça. E que naquele dia você recebeu o Senhor como Salvador de sua vida? Ele balançou a cabeça. E aí sua mãe continuou falando que quando você recebe Jesus como Salvador da sua vida, você recebeu o Pai Celeste, o Pai Perfeito. Ele falou assim: o Pai Celeste, o Pai Perfeito. Sim, que a Bíblia nos fala naquele versículo que seu pai falou para você. Qual foi o nosso versículo que a gente decorou hoje? Que se encontra lá em 1 João 3:1, que diz o quê? Vede. O que significa vede? Vede significa atenção.
para a gente ter atenção, porque um grande amor nos tem concedido o Pai. E quem é o Pai? O Pai é Deus, não é mesmo? Que o grande amor que nos tem concedido o Pai quer conceder é dar, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E naquele momento que a gente recebe o Senhor como Salvador, a gente tem o Pai Celeste, que é o Pai perfeito. E aí Marcos ficou ouvindo aquilo com atenção. E aí a sua mãe continuou falando que Gerson nunca ia poder mais cumprir a promessa de levar ele para acampar, não é mesmo? Porque ele não ia mais ver o Gerson. Mas sabe quem sempre cumpre com as suas promessas, crianças? Deus, ele sempre cumpre. Tudo que ele faz, ele cumpre. A Bíblia diz lá no Salmo 119 que tudo que Deus fez, ele vai cumprir. Então Deus cumpre com as suas promessas. Nós humanos, nós não somos perfeitos, mas Deus é perfeito. Deus é o nosso Pai perfeito. E aí Gerson ficou ouvindo aquilo com bastante atenção. E a sua mãe perguntou assim: você entendeu agora que você tem sim o Pai perfeito, o Pai Celeste, que é Deus, que é Jesus? E aí ele ficou assim, pensativo, né? Mas Marcos, mesmo ouvindo tudo aquilo que a sua mãe tinha falado, ele tinha ficado muito triste. E naquele dia, quando ele foi dormir, ele falou assim: eu quero ter um pai. Quando ele falou isso, ele lembrou de tudo que a sua mãe tinha falado sobre o Pai Celestial, o Pai Celeste. E aí ele já estava deitado quando ele levantou devagarinho da cama, pegou sua Bíblia, ficou de joelho e falou assim: ai, onde é que tá? Onde é que tá aquele versículo que a mamãe falou? Ah, tá lá em 1 João 3:1, tá aqui. E aí ele leu: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Aí ele lembrou: é isso, eu tenho o Pai Celeste, eu tenho Deus na minha vida, eu tenho Jesus em minha vida. E aí ele cruzou as mãos, fechou os olhos e orou assim: Senhor Deus, muito obrigado por ser o meu Pai Celeste. Me perdoe por todas as vezes em que eu te ignorei e não obedeci às tuas ordens. Em nome de Jesus, amém. E aí, quando ele fez aquela oração, ele sentiu a tranquilidade de ter um pai. E aí ele foi dormir. No outro dia, quando ele acordou bem feliz, ele olhou para o céu e disse: bom dia, Pai Celeste. Sabe, crianças, você que não tem o Pai Celeste, você pode ter o Pai Celeste. A Bíblia nos diz, como eu já falei, assim como Marcos fez, que para nós recebermos Jesus como Salvador e termos o Pai Celeste, nós temos que confessar com a boca e crer com o nosso coraçãozinho. Ah, mas como assim confessar? Você tem que falar dos seus pecados e que você recebe Jesus na sua vida. E você tem que acreditar com o seu coração. Assim você vai receber Jesus na sua vida e você vai ter o Pai Celeste. E você, criança, que já tem o Pai Celeste, tem que confiar nele para tudo. Eu já tenho o Pai Celeste na minha vida e eu sempre confio nele, eu sempre tenho que confiar nele em tudo que eu vou fazer. Tudo bem, crianças? Quem é o nosso Pai Celeste? É Deus, o único Pai perfeito. E quem disse que acabou? Nananina não. Ainda tem mais surpresa. Papai é especial pra mim, é muito legal, é sim. Papai é quem me faz feliz. Papai é especial pra mim, é muito legal, é sim. Papai é quem me faz feliz. É muito legal ter o papai
Pra todas as horas me ajuda. Quando eu preciso, ele aconselha. Esse é meu herói, meu papai é assim. Papai é especial pra mim, é muito legal, é sim. Papai é quem me faz feliz. Papai é especial pra mim, é muito legal, é sim. Papai é quem me faz feliz. Trabalha todo dia constantemente pra trazer o alimento e o melhor pra mim. Quando chega o ambiente fica diferente. És o meu herói, meu papai é assim. Papai é especial pra mim, é muito legal, é sim. Papai é quem me faz feliz. Papai é especial pra mim, é muito legal, é sim. Papai é quem me faz feliz. Papai. 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 Papai é especial pra mim, é muito legal, é sim. Papai é quem me faz feliz. Papai é especial pra mim, é muito legal, é sim. Papai é quem me faz feliz. Papai é especial pra mim, é muito legal, é sim. Papai é quem me faz feliz. Te amo, papai. Estamos chegando ao final da nossa programação, mas não fiquem tristes, no próximo domingo tem mais EBD online. E a tia gostaria de, antes de encerrarmos a programação de hoje, agradecer a belíssima participação de todos vocês na programação de hoje. E também agradecer a Deus pela vida dos nossos papais, que sabem, presentes de Deus são eles nas nossas vidas, não é verdade? Então que não somente no segundo domingo de agosto, mas em todos os dias possamos comemorar o Dia dos Pais, honrando e obedecendo o nosso papai. Até a próxima EBD, crianças! Pai de todo coração, que escuta esta canção. Você é um cara tão legal, não há outro igual. Se o pai é bem magrinho ou se é grandão, se ele é baixinho, não importa não. De qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Se o pai é animado ou atrapalhado, se ele usa tênis ou usa sapato, de qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Que Deus te abençoe de montão, meu paizão. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Você mora no meu coração, meu paizão. Que Deus te abençoe de montão, meu paizão. Eu te amo, meu paizão.